Será que a dor pode ser bela? Ou será que o desespero, esse sentimento sombrio e profundo, é apenas um abismo do qual devemos fugir a todo custo? Perguntas como essas atravessam a obra de Émile Cioran, um pensador que não temeu mergulhar no fundo do sofrimento humano para encontrar não só o sentido da angústia, mas também sua forma estética. Nascido na Romênia e vivendo a maior parte da vida na França, Cioran é um autor cujas reflexões caminham na fronteira entre a filosofia e a poesia. Sua escrita, carregada de aforismos e imagens intensas, desvela uma visão radicalmente honesta e perturbadora da existência. Para ele, a vida é essencialmente marcada pelo vazio, pelo fracasso e pelo desespero. E não há ilusões que possam apagar essa realidade. Mas, paradoxalmente, é justamente nessa crueza que Cioran encontra uma forma de beleza. Seu estilo transforma a dor em uma arte literária, onde cada frase é um corte, um lampejo de verdade. Esta estética do desespero não é apenas um modo de escrever, é uma maneira de encarar a vida. Uma resposta existencial que nos convida a olhar o sofrimento de frente e descobrir ali um estranho tipo de beleza. Neste vídeo, vamos explorar essa estética do desespero em Cioran, entendendo como sua obra transforma a dor em poesia, como sua escrita desafia a cultura da felicidade e o que essa visão pode nos ensinar sobre a nossa própria angústia, especialmente no mundo turbulento em que vivemos hoje. Se essa reflexão mexer com você, já deixa o seu like e se inscreve para mergulharmos juntos nessas perguntas profundas que só a literatura pode nos ajudar a explorar. Há algo quase hipnótico em um texto que não busca esconder as sombras da alma, que não tenta suavizar a dor, mas antes a expõe em toda a sua crueza. É essa franqueza brutal que Émile Cioran nos oferece. A sua escrita não é um conforto, mas um espelho. Um espelho que reflete a miséria e a angústia da existência humana, e ainda assim nos faz parar para admirar essa visão sem fugir dela. Desde os primeiros aforismos, Cioran revela seu pensamento como uma dança entre o niilismo e a poesia. Ele não simplesmente nos diz que a vida é um fardo insuportável, ele nos mostra essa insuportabilidade em palavras que cortam fundo, mas que, ao mesmo tempo, possuem uma beleza incomum, quase musical. Essa tensão entre o sofrimento e a forma estética cria uma atmosfera única, que nos convida a um tipo diferente de experiência existencial, aquela que aceita a dor não como um obstáculo a ser vencido, mas como parte inseparável do ser. Em sua obra, a ideia do desespero não aparece apenas como uma condição psicológica, mas como uma estrutura essencial da existência. Para Cioran, o desespero não é algo passageiro ou evitável. Ele é um fato fundamental, quase ontológico, da vida humana. O desespero é o essencial, ele afirma. E essa ideia ressoa com uma verdade inquietante que escapa da superfície das respostas fáceis e da cultura do otimismo. Mas, por que transformar o desespero em estética? Porque para Cioran, a arte, e especialmente a escrita, é o meio pelo qual o homem pode dar forma à sua angústia, e assim talvez encontrar algum sentido, mesmo que não seja de conforto, mas de reconhecimento. A beleza literária, nesse sentido, é uma espécie de redenção silenciosa, uma forma de expressão que não finge ignorar a dor, mas a abraça em sua totalidade, permitindo que ela exista em sua forma mais pura. Esse estilo se destaca em um mundo contemporâneo que muitas vezes nos empurra para a busca incessante da felicidade, da produtividade e do sucesso. Somos constantemente bombardeados por mensagens que prometem cura, crescimento pessoal e superação, mas que na prática muitas vezes escondem as feridas profundas da existência. Cioran, com seu olhar radical e sua linguagem afiada, quebra essa ilusão. Ele não oferece soluções fáceis, oferece a verdade nua e crua, envolta numa escrita que é ao mesmo tempo brutal e bela. E talvez seja justamente essa contradição, a beleza nascida da dor, que torna sua obra tão poderosa para nós hoje.
Em um tempo marcado pela ansiedade, pela solidão e pelo sentimento de desconexão, a estética do desespero de Cioran nos permite olhar para dentro do nosso próprio sofrimento com uma honestidade que poucos autores conseguem alcançar. Ela nos desafia a reconhecer que a dor faz parte da experiência humana e que há algo profundamente humano em abraçá-la, mesmo que isso nos leve a um lugar desconfortável. Ao mergulhar em suas frases, somos convidados a um diálogo íntimo e profundo, como se estivéssemos sentados diante dele, ouvindo suas palavras sussurradas no silêncio da noite, desafiando nossas convicções sobre o sentido da vida, a natureza da felicidade e o papel da arte em meio ao caos existencial. Ao explorarmos o estilo literário de Cioran, percebemos que sua escrita é, antes de tudo, uma forma de resistência contra o conformismo da linguagem comum. Ele não se contenta com frases feitas, com explicações simplistas. Sua prosa é afiada como uma lâmina, fragmentada como pensamentos que surgem numa mente atormentada pela angústia. Cada frase é construída para impactar, para desestabilizar, para provocar um estremecimento no leitor. A dor que ele expõe não é apenas a dor pessoal, é uma dor universal. Uma dor que atravessa as eras e que está enraizada na própria condição humana. Essa técnica literária não é um mero recurso estético, mas uma manifestação daquilo que ele sente como verdade profunda. A impossibilidade de se chegar a uma compreensão plena da existência, suas frases curtas, suas aforísticas e paradoxais reflexões criam uma espécie de ritmo que ecoa o tumulto interno, a inquietação permanente que ele descreve. Escrever é uma tentativa de ordenar o caos, parece dizer Cioran, mas ao contrário do que muitos pensam, ele não busca uma ordem reconfortante. A ordem que ele tenta capturar é aquela que nasce do desespero, da fragmentação e do vazio. Essa forma de escrever está profundamente ligada ao seu pessimismo radical, que rejeita qualquer forma de redenção espiritual ou ideológica. Não há aqui um consolo religioso, nem um sistema filosófico elaborado para explicar o sofrimento. Pelo contrário, há uma rejeição absoluta das ilusões e das promessas fáceis. A esperança é um vício, afirma em certa passagem, evidenciando seu desdém por qualquer forma de otimismo. Contudo, essa rejeição do conforto não gera apenas amargura. Ela produz uma espécie de beleza paradoxal, uma beleza que nasce da sinceridade brutal e da clareza implacável. A estética do desespero, portanto, não é uma celebração da tristeza, mas uma forma de reconhecer a realidade como ela é, sem máscaras. É um convite para que nos confrontemos com a nossa própria finitude, com a inevitabilidade da morte, com a solidão que habita o ser. Na sociedade atual, marcada pelo imediatismo, pela superficialidade e pela pressão constante para sermos felizes, a qualquer custo, o estilo de Cioran aparece como um choque. Ele nos convida a desacelerar, a silenciar, a mergulhar nas camadas mais profundas do sofrimento humano, não para nos afogar nelas, mas para encontrar ali uma fonte inesperada de autenticidade e beleza. É uma escrita que nos desafia a aceitar o desconforto, a abraçar a angústia, a ver no desespero não um inimigo a ser vencido, mas uma condição essencial da existência. A obra de Cioran, então, se apresenta como um espelho que reflete as contradições da vida moderna. A busca pelo sentido em meio ao absurdo, o desejo de conexão em tempos de isolamento, a tentativa de encontrar beleza no que é doloroso e sombrio. Sua escrita não oferece respostas definitivas, mas provoca perguntas profundas, que nos acompanham muito além da última página. Essa experiência literária, intensa e desafiadora, pode transformar a maneira como percebemos não apenas a literatura, mas a própria vida. Ela nos ensina que há uma forma de resistência na aceitação do desespero, que o silêncio e a solidão podem ser fontes de força, e que a beleza pode emergir mesmo das sombras mais densas. Ao mergulharmos mais fundo na estética do desespero de Cioran,
encontramos a sua habilidade singular de transformar a dor em algo esteticamente belo, quase hipnótico. É paradoxal. Enquanto muitos escritores buscam a beleza nas luzes, nas cores e nas alegrias, Cioran encontra a sua nas sombras mais densas, nos abismos da alma. Seu texto é um convite a olhar para o que normalmente evitamos: o vazio, a angústia, o fracasso existencial. Para ele, a escrita não é um refúgio nem uma fuga, mas um enfrentamento corajoso daquilo que a maioria rejeita ou finge não existir. O desespero, que muitos veem como algo negativo, ganha um novo significado nas mãos de Cioran. Ele se torna uma força criativa, uma energia que produz beleza e reflexão. Como ele mesmo diz, só a dor é bela. Esse conceito desafia qualquer ideia tradicional de estética, que tende a privilegiar o prazer e o harmonioso. Em tempos de redes sociais e comunicação imediata, onde a dor muitas vezes é disfarçada ou mascarada, a obra de Cioran nos lembra do valor da honestidade brutal. Ele nos ensina que esconder a dor não a faz desaparecer. Pelo contrário, pode torná-la ainda mais sufocante. Através de sua prosa densa e cortante, somos convidados a reconhecer nossas próprias fragilidades e a entender que a angústia faz parte do tecido da vida. Além disso, o estilo fragmentado de Cioran, composto por aforismos curtos e frases que se chocam como relâmpagos, cria uma experiência literária que reflete o caos interno do ser humano. Não há linearidade confortável, nem narrativa tradicional. Em vez disso, temos uma sucessão de insights como pequenos lampejos de consciência que nos arrancam da complacência. Essa forma de escrever funciona como um espelho da mente atormentada, oferecendo ao leitor uma imersão profunda na complexidade do sofrimento. Ao confrontar essa estética do desespero, o leitor moderno pode perceber que sua própria dor e inquietação não são anomalias, mas parte de uma condição universal e atemporal. Essa constatação é desconcertante, pois desafia a visão dominante de que o sofrimento deve ser evitado a todo custo. Em vez disso, revela-se que há algo profundamente humano na dor, algo que nos une em um silêncio compartilhado ao longo das eras. A filosofia de Émile Cioran, com sua clareza cruel e beleza áspera, nos leva a uma compreensão desconfortável, porém libertadora. Não estamos sozinhos em nosso desespero, e essa solidão compartilhada é, paradoxalmente, um ponto de contato com o outro. Vivemos numa época em que o excesso de estímulos e a busca constante por distrações muitas vezes nos impedem de enfrentar nossos sentimentos mais profundos. As redes sociais, os aplicativos de entretenimento, as obrigações incessantes do trabalho e da vida cotidiana compõem um cenário de ruído constante. Nesse ruído, a dor se esconde, abafada por uma performance de felicidade que nos exige sorrisos, até mesmo nos momentos de maior vazio. A proposta de Cioran é, portanto, radical: desligar o ruído, recusar os disfarces e mergulhar de cabeça no abismo. Esse abismo, longe de ser um lugar de aniquilação, é um espaço de revelação. Cioran, com sua voz radical e poética, propõe exatamente o oposto da anestesia emocional: uma imersão consciente e corajosa naquilo que nos assusta e nos paralisa. Ele não propõe saídas fáceis, nem soluções otimistas. Sua literatura é um convite para a convivência com o incômodo, uma insistência em olhar para dentro, mesmo quando o que vemos é desconfortável, caótico, dolorido. Essa honestidade com a própria dor é um gesto revolucionário. Em um mundo que nos ensina a esconder nossas fragilidades, assumir a própria angústia torna-se um ato de resistência e de lucidez. E nesse confronto nasce uma forma única de liberdade. A liberdade de aceitar a própria condição sem ilusões, de reconhecer a fragilidade sem recorrer a falsas esperanças. Não se trata de desistência, mas de aceitação lúcida. Aceitar que somos frágeis,
finitos, muitas vezes confusos e desamparados, é abrir mão da mentira reconfortante para abraçar a verdade desconcertante. E nessa verdade, há uma beleza crua e inesperada. A beleza literária de Cioran, então, é também uma forma de libertação, pois nos permite enxergar a vida com olhos despidos de máscaras, mais verdadeiros e, paradoxalmente, mais compassivos. Essa perspectiva se torna ainda mais potente quando colocada em diálogo com a superficialidade e a pressa da vida contemporânea. Vivemos como se tivéssemos medo do silêncio, como se a ausência de estímulo fosse sinônimo de morte interior. Mas talvez seja justamente no silêncio, nesse espaço em que podemos ouvir nossos pensamentos mais temidos, que se esconda a oportunidade de autoconhecimento. Em um mundo onde tudo é rápido, raso e efêmero, a profundidade do desespero estético de Cioran oferece uma pausa, um respiro. Ele nos desafia a desacelerar e a mergulhar em nós mesmos, mesmo que isso signifique encarar o abismo. A dor que Émile Cioran transforma em literatura é uma dor crua, sem filtros, que nos impele a um mergulho profundo na condição humana. Não, é uma dor encenada para comover ou manipular o leitor, mas uma dor vivida, pensada, digerida e expressa com a nitidez cortante de quem não tem mais nada a perder. Seu estilo não busca conforto ou esperança fácil, mas um olhar honesto e quase brutal sobre a angústia existencial. Ele não recua diante da escuridão, mas a transforma em beleza, numa linguagem que beira a poesia amarga e a afinação da alma. Ao ler Cioran, somos levados a experimentar o desespero como algo mais que um mero sofrimento. É um estado que revela verdades fundamentais sobre a vida, sobre o vazio e a finitude. A escrita dele é marcada por uma linguagem precisa e lapidada, composta de aforismos e frases curtas, que não apenas expressam o desespero, mas o elevam à condição de arte. A dor deixa de ser um obstáculo para se tornar uma ponte para a reflexão e para uma estranha forma de liberdade interior. Esse estilo único, marcado pela concisão e pela intensidade, cria uma experiência literária que não permite distrações. Cada palavra pesa, cada silêncio entre as frases é um convite para a imersão na solidão e na introspecção. Cioran escreve como quem sussurra aos ouvidos da alma, e o que ele diz não é reconfortante, é verdadeiro. Em tempos de ruído, constante e excesso de estímulos, o silêncio proposto por Cioran, essa quietude que emerge da aceitação do desespero, é quase uma revolução. No mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por imagens de felicidade e sucesso, a obra de Cioran é um choque necessário. Ele nos lembra que a angústia não é algo a ser evitado, mas um aspecto intrínseco da existência que merece ser contemplado. A beleza que surge da sua escrita é uma beleza desconfortável, pois ela não oferece consolo fácil, mas uma profundidade que toca o que há de mais íntimo em nós. Essa profundidade é o que nos resta quando todas as ilusões caem, e é nela que podemos encontrar alguma forma de verdade. Mais que um convite à tristeza, Cioran nos chama para um encontro radical com a solidão e a individualidade. Sua escrita não serve como guia ou consolo, mas como espelho. E nesse espelho vemos aquilo que normalmente tentamos evitar: nossos medos, nossas inseguranças, nossa condição finita. A estética do desespero é, paradoxalmente, um caminho para a liberdade. Quando aceitamos o isolamento e o vazio, encontramos uma clareza rara sobre nós mesmos e sobre o mundo. Essa visão solitária é um antídoto para a superficialidade dos vínculos sociais atuais, que muitas vezes mascaram uma solidão ainda maior. É nessa aceitação da dor e da solidão que reside a força transformadora da obra de Cioran. Ele nos ensina que há uma dignidade na tristeza, uma potência no fracasso, uma beleza naquilo que é imperfeito e transitório. A tristeza não é negada nem suprimida, mas reconhecida em sua totalidade. Essa honestidade radical
nos desafia a repensar nossos próprios medos e resistências, a abrir espaço para o silêncio interior e para uma contemplação sem filtros da vida. Cioran nos convida a ver a existência como ela é, e não como gostaríamos que fosse. E é nesse silêncio e nessa quietude que podemos encontrar um respiro frente à angústia da existência. É nesse espaço de contemplação lúcida que nos tornamos capazes de acolher o sofrimento como parte do que somos, não como um defeito a ser corrigido, mas como uma marca da nossa humanidade. Cioran não propõe respostas fáceis, mas nos conduz para um lugar onde o desespero se torna um espelho da nossa própria condição, revelando a beleza na imperfeição e na fragilidade. A estética do desespero é, assim, uma lição de humildade diante da vida. Uma lição que nos desafia a acolher o sofrimento como parte do que somos. Em última análise, a beleza literária de Cioran é inseparável da dor que a inspira. Ela não ilude, mas esclarece, oferecendo uma experiência profunda que reverbera muito além da leitura. Ao encarar a vida em sua nudez mais crua, sua escrita nos presenteia com uma beleza rara. A beleza da lucidez, da aceitação, da entrega ao real. É um convite para que cada um de nós se aproxime de seus próprios abismos com coragem e, quem sabe, encontre neles uma forma autêntica de existência. Se essa reflexão tocou você, se sente que há algo a mais para explorar dentro de si, deixe seu like e inscreva-se para continuar mergulhando nessa viagem íntima. E me diga, qual é a sua relação com a dor e o desespero? Você os evita ou já encontrou algum sentido naquilo que mais teme? Quero saber o que você pensa.